Fecha teus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nos alegramos de estar na Tua presença e chegar até o Teu santo lugar através dos louvores. O louvor que prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra, para recebê-la e pô-la em prática. Assim, ó Deus, nós te pedimos que agora, Pai, com o coração descansado, sem os pensamentos bagunçados, mas firmes em Ti, que o Senhor fale diretamente conosco através desta palavra. E já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse texto lido pelo ministro Edilton fala sobre um leproso que se encontrou com Jesus, e os leprosos eram considerados imundos pela lei de Moisés e viviam separados da sociedade. Diferentemente de hoje, que temos medicamento que pode ser tomado, você trata em casa, eles antigamente viviam separados, primeiro porque a lepra é contagiosa. Segundo, pelas precárias condições de higiene na época, eles precisavam estar longe dos familiares e da sociedade. E terceiro, porque a lei mosaica dizia que quem tivesse lepra era imundo. Isso está lá em Levítico, capítulo 13, versículo 46, que diz: todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, veja só, habitará só, Levítico 13, 46. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Eles eram obrigados a deixar trabalho, deixar família, deixar a religião, se isolava, não podia ter contato com ninguém, e era dolorosa a situação dos leprosos, ninguém podia se aproximar deles para socorrê-los. Quem os tocasse ficava imundo e corria o risco também de ser contaminado. E esse milagre do leproso purificado é relatado pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, os chamados evangelhos sinóticos, ou semelhantes. E na época de Jesus, a lepra era uma das enfermidades que mais proliferava na sociedade. As condições médicas da época não davam para minimizar o sofrimento dessas pessoas. Havia naquela época muitas vilas fora da cidade, só para os leprosos. Quem escovava dente com pasta de dente e não com creme dental, se lembra, né, que tinha aqui o leprosário lá em Miroeira. As pessoas nem podiam ir lá, né? Só alguns familiares aqui visitavam. Eles eram totalmente isolados. Eu disse assim, quem escovava dente com pasta de dente, porque quem tem 50 anos ou mais, né? Aí não existia essa história de creme dentário, era pasta de dente. E havia também, numa outra ocasião, em Lucas 17, Jesus, de uma vez só, curou 10 leprosos. Essa história é muito conhecida, né? Aí só um voltou para agradecer, não é? O leproso vivia num estado desconsolador. Essa pessoa estava maculada, doente, expulsa, impura e o pior, incurável. A pessoa sabia que caminhava sempre para pior. Não tinha esperança de dizer, amanhã vai ser um dia melhor. Não, amanhã vai ser um dia pior, até que chegasse a morte. O evangelista Lucas diz no seu relato que o homem estava cheio de lepra. A doença não estava começando, mas já havia tomado todo o corpo. No início eram algumas manchas, agora a lepra cobria todo o corpo, não havia esperança para aquele homem. Levítico 13 e 14 mostram o que acontecia com a pessoa que tinha esse tipo de doença. Primeiro, essa pessoa era levada ao sacerdote para ser examinada.
Segundo, quando a doença era comprovada, o sacerdote a declarava impura. Pronto, o sacerdote declarou, a pessoa nem ia mais para casa, já saía direto para um lugar isolado. Não era, terceiro, não era colocada num isolamento temporário, digamos 7 dias, depois passar mais 7 dias, pois ela já estava impura, já foi declarada pelo sacerdote. Em quarto, era obrigada a usar roupas rasgadas, para mostrar à sociedade que era um leproso. Precisava andar descabelada, andar com a parte inferior do rosto coberta. Sempre que se aproximasse alguém, tinha que gritar, impuro, 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 para a pessoa saber que aquela pessoa era leprosa e se afastar. Precisava morar separado do acampamento, da cidade, e tinha que deixar a família. Olha que tristeza. A doença era vista como um castigo de Deus. Em Israel, o leproso deveria ser separado. Não importava a sua situação social, financeira, religiosa, a pessoa tinha que ser isolada, separada. Se ele estivesse trabalhando, teria que deixar o emprego. Se tivesse família, tinha que abandoná-la. Se tivesse uma cidade para onde morar, tinha que se isolar. O leproso era levado ao leprosário, um lugar afastado do centro da cidade. E algumas vezes o leproso era levado para um lugar subterrâneo, ficava lá esperando a morte chegar. E se ele quisesse sair dali, não poderia entrar na cidade. Se quisesse sair dali, tinha que se identificar. Leproso, leproso. E essa pessoa tinha que dizer, sou impuro. E as pessoas começavam a se desviar e se afastar dela. Ninguém com essa doença poderia ficar na cidade, convivendo com as pessoas, senão era levado de volta para um leprosário, sem retorno, sem volta, e ali esperava a morte. A lepra tinha poder mutilador, e a dor certamente era angustiante, pois as pessoas perdiam um dedo, perdiam outro dedo, chegavam a perder mão, braço, articulações, caíam as orelhas, o nariz, e assim iam convivendo, cada um sendo mutilado lentamente. Depois de um certo estado, entravam em um subterrâneo e não saíam mais. Ficavam lá até morrer. Não podiam ser devolvidos à família, nem para ser sepultados. Lembrou muito agora esse período da pandemia. Você pode imaginar a vida de uma pessoa assim? Muito triste. Mas eu quero fazer uma comparação. A lepra é símbolo de pecado, que separa o homem de Deus. O homem corroído pelo pecado, a mulher corroída pelo pecado, é como um leproso, uma leprosa. No princípio, o pecado parece insignificante, mas pouco a pouco contamina todo o ser, até levar essa pessoa à morte espiritual. Olha como parecem os dois. Por isso que na Bíblia, muitas vezes, o pecado é tratado como lepra. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Romanos 6, 23, diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O pecado também é uma doença terrível, com a qual nós estamos infectados. Não tem nenhum aqui neste planeta que possa dizer, eu não estou infectado pela lepra do pecado. Todos nós estamos infectados. A diferença é que quando recebemos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, aí nós somos curados desse pecado. Mas ele fica lá, o vírus ali, ó, certo? Inibido. Somente o toque curador de Cristo pode remover milagrosamente nossos pecados e dar-nos uma vida abundante. Mas primeiro, assim como fez o leproso, nós devemos perceber a nossa incapacidade
de curarmos a nós mesmos e pedir ajuda ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não somos capazes de nos curarmos. Só Jesus, só o toque salvador de Jesus Cristo é que pode nos livrar desse pecado, dessa lepra, desse sofrimento, da baixa espiritualidade. O pecado tem as mesmas características da lepra. A lepra tem 3 características. Primeiro, a mancha. Né? Quem tem hanseníase, aí aparece uma manchinha que vai ficando avermelhada, daqui a pouco você não sente mais dor, e depois vira uma ferida, e daí começa a mutilação. A lepra é degenerativa. Ela começa com uma pequena mancha, vira uma ferida e depois começa a tirar pedaços, até a morte. Então devemos ter cuidado, meus irmãos, com as nossas vidas, porque o pecado é indolor. Vou repetir, o pecado é indolor. Quase não se sente. Às vezes, até achamos que temos prazer com o pecado, devido às delícias que ele provoca na carne, mas ele mancha. Depois ele fere e, por fim, ele tira pedaços até nos levar à morte. O pior é que quando se está nesse processo, você se desgasta, não sente mais a alegria de ir à casa de Deus, não tem mais desejo de louvar, tem uma dificuldade de orar, não consegue mais ler a Bíblia. Tudo que você quer é o isolamento. Uma solidão de um quarto, um distanciamento de uma igreja, da comunidade, não falar com ninguém, perder os contatos com os irmãos. Na história da cura do leproso, eu pude observar que ele tomou algumas iniciativas que demonstram que, apesar da enorme adversidade que ele enfrentava, ele tinha atitude. Eis aqui 3 atitudes tomadas pelo leproso e que nos servem por exemplo. Primeira atitude: diante da adversidade, não devemos deixar o nosso espírito se abater. O abatimento de espírito pode ser chamado também de sentimento de culpa, depressão. E quanta gente dentro da igreja deprimida, passando por depressão. Eu brinco que lá em casa a depressão tem logo 3, né? Uma da Rochedo, uma da Tramontina e outra de outra marca lá. Só não pode ter depressão dentro de casa. Você é filho, você é filha de Deus. Por que andar deprimido? Uma pessoa que em meio à adversidade se deprime, tem uma dificuldade imensa em vencer e sair da adversidade. O leproso não admitiu a lepra como sendo sua. Ele estava leproso no corpo, mas a sua saúde mental e principalmente a espiritual não fora afetada pela lepra. O abatido de espírito vive curvado, lamentando-se, lamuriando, reclamando de tudo, nada serve, nada presta. O que torna suportável a dor e a calamidade é estar de bem com a vida, meus irmãos. Para não se deixar abater diante da adversidade, é preciso nutrir sempre o coração com boas doses de alegria. Sorria, alegre-se na presença do Senhor, alegre-se na presença dos irmãos. Como tivemos esta manhã, o nosso café com Deus, estava retornando, estamos começando, então todo mês teremos café com Deus, depois teremos a cada 15 dias. É o momento de vir aqui tomar café da manhã e conversar à vontade. Conversa de tudo, aquela alegria que estávamos lá atrás, aquele momento de comunhão maravilhoso, todo mundo participando, cada um traz um pouco do que vai ser repartido, e olha que sobra como
sobraram peixes e pães na multiplicação que Jesus fez. Assim, quando vier o dia mau, seu coração terá reservas o suficiente para aceitar a diversidade e passar por ela sem abatimento, se você, todos os dias, se alegrar no Senhor. Amém. Podemos observar que apenas um leproso, exatamente aquele que andava pelos cantos esperando a morte chegar, foi ao encontro de Jesus. Diante do milagre que experimentou, da outra vez que Jesus passou por ali, o que aconteceu? Outros 10 leprosos também foram ao encontro de Jesus. Aí quando você tem seu coração cheio de alegria, cheio de esperança, pelo menos 10 pessoas ao seu redor vão conhecer a Jesus através da sua vida. Amém. É preciso ter cuidado e tomar uma atitude como o leproso tomou. Alguém deve ter dito para ele: está passando lá em cima aquele que tem poder restaurador, aquele que faz milagre, aquele que cura paralítico, que faz paralítico andar, que faz ressuscitar o morto. Aí o leproso reage e vai ao encontro de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, e você que nos assiste nesse momento, é preciso reagir a um processo de depressão. Eu sei que não é fácil, mas com Jesus tudo é possível. É preciso sair desse sentimento de perda, de sofrimento. Não permita o crescimento dos buracos na sua alma e muito menos entrar no subterrâneo e ficar curtindo lá a sua ferida. Não adianta se isolar, você precisa entrar no quarto para falar com Deus, não para se isolar das pessoas. Precisamos saber que há um rei passando por aqui nesta manhã, aleluia, e ele está querendo curar as lepras do pecado dentro da igreja. Ele deixou que a multidão cuidar de você e da sua vida, porque ali a multidão está dizendo: não vai não, você é leproso, você não pode se aproximar de Jesus. Mas Jesus, nesta manhã, está dizendo: vem, filho, vem, filha, vamos nos achegar a Ele do jeito que nós estamos. Segunda atitude daquele homem, que serve de exemplo para as nossas vidas. Diante da adversidade, não podemos parar de desejar. O que foi que houve que você parou de desejar? Ah, Dona Lindalva, beirando os 95, não é? Vai deixar de sonhar? Não. Temos tempo ainda para sonhar. E aqueles teus projetos, onde é que eles estão? Os teus sonhos, os desejos que não foram realizados porque não era tempo ainda, nós não podemos parar de desejar. O desejo para quem está vivendo momentos adversos será um ponto de partida para se buscar a solução para o problema. Amém. Vou repetir para você levar essa palavra para casa. O desejo para quem está vivendo momentos adversos, lutas, tribulações, dificuldades, será um ponto de partida para se buscar a solução para o problema. Quando deixamos de desejar, perdemos a força. O desejo nos impulsiona a procurarmos a Jesus Cristo, que tem a solução para as nossas vidas. Amém. Um desejo sincero, meus irmãos, ainda que silencioso, será conhecido pelo Senhor, porque Ele sonda os nossos corações. Veja a promessa que Ele tem nesse sentido, Salmo 145, verso 19. Vamos ler juntos? Salmo 145, verso 19. Vamos dizer juntos. Ele
acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Amém. Esse é o nosso Deus. O nosso desejo deve estar sempre voltado para o Senhor. O que levou aquele leproso a buscar a solução em Cristo foi o desejo que ele tinha de voltar para casa, voltar para a sinagoga, voltar para a sociedade, voltar para o seu trabalho, seus filhos, a sua esposa. Aqui não fala se ele era casado, mas podemos imaginar assim. Conviver com a família e, principalmente, o desejo de subir os degraus do templo do Senhor para louvá-lo. Eita, aqui tem muita gente que não tem nada e não quer ir à igreja. Aquele homem sonhava, desejava ardentemente subir aqueles degraus, entrar naquela sinagoga e louvar o Senhor. Terceira atitude que aquele leproso tomou e que serve de exemplo para as nossas vidas é que devemos nos aproximar o máximo que pudermos de Jesus. O leproso chegou tão perto, diz o versículo 3, que Jesus conseguiu tocar nele. Olha a distância que ele estava de Jesus. E Jesus tocou nele. Jesus não quer que o sigamos à distância. Jesus se compraz em poder nos tocar, nos abraçar. E como Jesus nos abraça aqui? Através da comunhão com os irmãos. Em casa, você que nos assiste, você não vai estar em comunhão com os irmãos, não. Vem para a igreja, que aqui é o teu lugar. Devemos nos aproximar de Jesus sem remorso, sem trauma. Aquela conversa, meu Deus, todo pastor escuta. Não, pastor, quando eu resolver os meus problemas, eu volto para a igreja. Tá bom, meu irmão. Tá bom, minha irmã, nunca mais você vai voltar. Nós temos problemas todos os dias. Se formos resolver os problemas, nós não vamos nunca nos aproximarmos de Jesus. Jesus é a solução para os nossos problemas. Então, nós, no lugar de nos distanciarmos, temos que nos aproximar bem mesmo de Jesus, está bem pertinho, para que Ele estenda a mão e toque em cada um de nós. Mas qual foi a estratégia do leproso para chegar a Jesus? Olha só. O leproso provavelmente já vinha acompanhando Jesus de longe. E o sermão de Jesus, ele já tinha ouvido. Ele já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus havia realizado. Mas ele não podia chegar perto, porque era leproso. O leproso tinha uma multidão de 15 mil pessoas para passar até chegar a Jesus. Às vezes, para chegar a Jesus, nós temos dificuldades. Temos que enfrentar contrariedades, bloqueios. Muitas vezes são bloqueios criados dentro da própria família, no trabalho, na vizinhança. Aquele homem correu riscos, pois ele poderia ser trancado definitivamente numa caverna devido à sua atitude. E preste atenção no que eu vou dizer agora. Para nos livrarmos do pecado e chegarmos até Jesus, nós precisamos correr riscos. Risco de sermos marginalizados pela sociedade. Risco de sermos ridicularizados pelos nossos familiares. Risco de sermos maltratados pelos nossos amigos. Precisamos correr o risco. Quem nunca aqui correu esse risco? Alguém chegou agora, virou crente, foi? Aprontou, foi muito, agora virou crente. Glória a Deus. Glória a Deus. Para chegarmos a Jesus, precisamos ter uma reação forte. Precisamos de coragem, força,
porque as pessoas, a multidão, essas pessoas atrapalham você de chegar até Jesus Cristo. Tinha multidão aqui, tinha multidão quando Jesus se recolheu, que disse que, eu até preguei aqui uma vez, até quando Jesus diz que não vai fazer milagre, ele faz milagre, que aquela mulher chegou lá querendo que Jesus curasse a filha. Tinha multidão tentando impedir a mulher com fluxo de sangue. Sempre tem multidão tentando impedir que se chegue a Jesus. No entanto, ele não desistiu. E vejam o simples, mas profundo pedido de cura daquele homem. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Senhor, se quiseres, podes me curar dessa lepra. Senhor, se quiseres, podes me curar desse pecado. Olha que pedido simples, mas profundo. Aí Jesus diz, eu quero. Glória a Deus. É assim que Ele faz comigo e com você. Se nós nos achegarmos a Ele com simplicidade, com humildade, pedindo, Senhor, se for da Tua vontade, cura-me desse pecado. E eu tenho certeza que a resposta de Jesus vai ser, eu quero, seja limpo. Amém. E concluindo, meus amados, Neemias, por favor, dê-nos acompanhamento. É interessante como Jesus vai dar atenção a uma pessoa no meio de outras 15.000. Do mesmo modo, ele deu atenção àquela mulher quando ele disse, quem me tocou? Aí os discípulos disseram, mestre, a multidão inteira está te empurrando e tu perguntas quem me tocou? Ele disse, sim, porque saiu de mim poder. Aí ele deu atenção a uma mulher no meio daquela multidão. Aqui ele está dando atenção a um homem no meio de 15.000 pessoas aproximadamente. Sabe o que isso significa? Que o Senhor Jesus cuida individualmente de mim e de você. Amém. Ele olha para o meu problema, Ele olha para o teu problema, Ele olha para os nossos pecados individualmente e Ele diz aqui, eu estou aqui para te curar. O Senhor, nesta palavra, Ele está preocupado com você. Ele quer te curar nesta manhã. Ele quer te curar nesse momento que você está nos assistindo. O leproso tinha duas opções na vida: ficar no leprosário e morrer, ou reagir. Nós temos duas opções também na vida. Vamos ficar na lepra do pecado e morrer, ou vamos reagir, nos levantarmos e buscarmos a Jesus pedindo misericordiosamente pelo o seu perdão dos nossos pecados. Qual é a tua escolha? Espiritualmente você tem essas duas opções. Quer ficar como está? Morrendo aos poucos? Começou com uma manchinha, virou uma ferida e agora já está te mutilando e você vai esperar morrer? Ou você vai reagir e procurar o Senhor Jesus, pedir que Ele mude a sua história e o seu destino? Hoje o Senhor Jesus te oferece a segunda opção. Amém. Ele está te convidando, saia do subterrâneo, saia da caverna dos teus pecados que te matam aos poucos e se entregue a Jesus. O Senhor está preocupado para que a mutilação não chegue até você, tentando te impedir de achegar-se a Ele. O pecado é culpa nossa, meus irmãos, não é culpa de Deus. A culpa é toda nossa. Deus só quer te livrar, me livrar desse pecado. Não sabemos dizer o porquê daquele homem ter ficado leproso, mas sabemos
quem pode tirar a lepra? E isso é muito mais importante. Eu não sei qual é o pecado que você cometeu. Muitas vezes eu nem sei quais foram os pecados que eu cometi. Alguns eu sei, ou muitos eu sei. Mas às vezes a gente já comete que nem percebe. O que precisamos compreender nesta manhã é quem tem poder para curar a lepra do pecado. O que te levou ao pecado, ao seu estado de ruína, não interessa. O importante é sabermos que o Senhor Jesus pode nos curar, pode te curar. Vá ao encontro daquele que pode limpar todas as tuas feridas. A mutilação precisa ser interrompida em nome de Jesus. Talvez você esteja se mutilando com manchas ou feridas, mas nesta manhã, neste momento que você nos assiste, é o momento da virada. Esse é o momento que Jesus proporciona antes que a mutilação dos pecados chegue até mim e até você. Mas pastor, tem uma multidão tentando me impedir. Passe pela multidão. Chegue até o Senhor, porque Ele quer tocar em você nesta manhã, em nome de Jesus. O Senhor vai sempre querer a bênção sobre a tua vida. O Senhor não tem prazer na miséria de ninguém. O Senhor não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Sabe por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Não permita que os teus pecados sejam jogados pela rua. Não permita abater-se de forma a perder a coragem e a alegria de viver. Tem algo abençoado de Deus guardado para você. Não é mais hora de fugir. Coloque os seus problemas diante do Senhor. Amém. Às vezes, meus irmãos, quando estamos mal, nós queremos colocar Jesus contra a parede e ficar cobrando. Tome uma atitude, tome uma iniciativa, reaja para que o Senhor possa fazer a obra. No versículo 2 do capítulo 8, aquele homem chega adorando. Ele não põe Jesus na parede. Pelo contrário, ele se humilha. Tem gente que vai logo pressionando. Jesus, você tem que fazer, eu determino, faça. Ele não, ele chega adorando e se humilha. Então coloque-se diante de Jesus como fez aquele leproso. Com humildade, chegue ao Senhor e diga, antes da mancha, antes da ferida, antes da mutilação, eu preciso de Ti, Senhor. E Jesus vai te tocar e te abençoar e vai mudar a tua vida. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a bênção dessas palavras possa tocar a tua vida hoje. Jesus, o Rei dos Reis, está passando neste local. Está passando aí onde você está neste momento. E não está preocupado com multidão nenhuma. Ele está preocupado com você. É hora de tomar uma atitude antes que a ferida vire mutilação. Se você não tem mais desejo de orar, não quer mais louvar, não sente mais vontade de vir à igreja, infelizmente a notícia não é boa. Você está em processo de mutilação. E estão caindo os dedos, as orelhas. Saia daí do subterrâneo. Saia daí desse esconderijo que você está. Vá ao encontro do Senhor. Antes que o pior aconteça, busque ao Senhor. Você não precisa de isolamento. Você precisa do toque do Senhor Jesus na tua vida. Então eu te convido a ficar de pé. E vamos orar, pedindo a esse Deus maravilhoso que está aqui presente neste momento, para que toque em nossas vidas.
cure as nossas feridas da alma, transforme o nosso ser. Mas eu peço que o nosso irmão Célio cante um louvor antes. Ele vai falar, é aquele? Ele vai falar, cantar o louvor, sou um milagre. Porque quando nós orarmos, nós já vamos orar assim, que nós somos milagre de Jesus neste lugar. Amém. Vamos louvar. Aleluia. Nunca houve que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir as mãos de Jesus. Problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, e este rio queimando o lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, e este rio queimando do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, oh glória. Mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível foi quando me operei. E em 2012, os médicos disseram que eu só tinha 10 dias de vida. 10 dias de vida, já faz 12 anos. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio queimando do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio queimando do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Jesus, sei o que? Ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui, oh Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia verdade, verdade, aquilo que parecia, mas Jesus mudou, sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu glória. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem.
do Senhor. Vamos aplaudir Jesus. Oh, glória. Amém. Vamos orar. Pai, nós somos um milagre. Vamos dizer individualmente: Pai, eu sou um milagre. E nós sairemos daqui neste momento, Senhor, levando essa palavra no coração, sabendo que o Senhor já curou todas as nossas feridas, todos os nossos pecados, em nome de Jesus. E agora partiremos para te servir com alegria e levar a muitos o que o Senhor fez por mim, por você, por nós. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados.